lá, no debate de hoje nós vamos falar sobre o resgate histórico dos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro. Aqui no estúdio comigo, o deputado Nilton Salomão e o documentarista Léo Bittencourt. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Léo, bem-vindo à TV Alerj. Para começar nosso debate, eu queria saber por que você se envolveu nessa questão de documentários, de resgatar a história de Teresópolis. Como é que você começou a fazer esse trabalho? Bem, diga-se de passagem, assim, eu sou fotógrafo de publicidade, teresopolitano, e eu e a minha sócia, Regina Carmela, professora de literatura do ensino médio de Teresópolis, teresopolitana, a gente tem um sentimento muito bom a respeito da nossa vivência, da nossa infância na cidade. Então a gente juntou a vontade de resgatar, de memória, de saber mais sobre o nosso passado, de quem veio antes da gente, para tentar passar isso para as outras pessoas. Isso não foi fácil, né? Porque a gente não tinha experiência, tinha só vontade de fazer, juntou o lado literário dela, que tem uma relação com o lúdico, com contar história muito interessante, já visto que ela é a roteirista dos nossos documentários. Sempre eu colaboro também com esse meu lado imagético, já que eu sou fotógrafo, trabalho com programação visual também. Então a gente se juntou há 10 anos atrás começando a contar pequenas historinhas sobre a cidade, que culminaram nesses 3 documentários, já de um porte maior, mas a gente, desde 96 mais ou menos, que a gente se junta para produzir audiovisual de resgate de memória. Agora, deputado, qual é a importância para a população que vive hoje na cidade resgatar essa história que a maioria das pessoas não tem a menor noção do que aconteceu na cidade, né? É verdade, Potira. Você veja o seguinte, a gente sempre diz que quem não conhece a sua história, né, tem dificuldade de projetar o seu futuro, de se colocar naquele contexto da sua região, da sua vida, enfim. Então, o resgate da história é muito importante. E na medida também que nós, hoje, fazemos o esforço para que o resgate da história seja aproveitado no interesse até do próprio desenvolvimento econômico. Por exemplo, a região serrana, Petrópolis, Friburgo e Teresópolis, tem vocação turística. Então, você imagina os povos que vieram e colonizaram essa região, né, tudo que aconteceu, a passagem de Tiradentes quando vinha das Minas Gerais por Teresópolis até chegar ao Rio, não é? A história do festival de cinema brasileiro que se iniciou em Teresópolis. Quer dizer, toda essa história ela é importante para que a gente compreenda o que aconteceu e nos ajude a construir o futuro. Então é muito importante, além de estarmos com isso valorizando, não é, a memória, a história de quem foi para Teresópolis, para essa região, e preparou a cidade para a gente viver hoje, né? Agora, Léo, vocês fizeram aqui um documentário que você trouxe para a gente, que é sobre a cidade dos festivais, que é Teresópolis, que começou essa história dos festivais. As pessoas da cidade sabiam que os festivais aconteciam lá? Até uma certa idade, sim. Por exemplo, a minha geração ouvia por alto e a gente foi tentar investigar. Esse foi o primeiro documentário assim, que a gente lançou por conta, a gente sabia que a gente escolhendo esse tema, entre outros temas tão vastos que tem, Teresópolis tem muita história para contar. A gente achava que além da gente resgatar um capítulo da história de Teresópolis, a gente ia aprender sobre cinema também. Porque a gente ia estar frente a frente com muitas dessas pessoas que hoje estão na telinha da Rede Globo, estão na telinha aí já com sua carreira já consolidada. Então a gente resolveu fazer isso para contar. A Teresópolis, ela recebeu o título de Cidade dos Festivais sobre um decreto do governador na época. E pretendia-se fazer que Teresópolis fosse como se fosse uma Aspen lá na América do Norte, lá. Um lugar que recebesse turistas com o seu clima da altitude, etc. Né? Isso, com o passar do tempo, foi se enfraquecendo, até a placa que tinha Bem-vindo a Teresópolis, Cidade dos Festivais, ser retirada lá da entrada da cidade. Por que morreu essa questão dos festivais? Acho que por várias questões, né? Por questões de gestão pública desse tipo de evento. Não existia, naquela época, dos anos 60, 70, não existia ainda esse conceito de parceria público-privado.
né? Você não tinha, assim, vamos imaginar, não era essa troca e essa junção do poder público com a parceria privada, ela ainda estava engatinhando. Agora, né? Você tinha uma coisa muito paternalista da prefeitura, que era de colocar recursos para receber os artistas com hotéis, estadia e tudo. Léo, isso que você está trazendo é importante dizer o seguinte, fundamentalmente o seguinte, houve ali um problema de visão, e falta de visão dos gestores, das lideranças políticas. Por quê? Por que Gramado foi lá e pegou e se consagrou hoje, nacionalmente e até internacionalmente? E Gramado começou muito depois de Teresópolis. Não, foi no ano seguinte. Olha que coisa engraçada. O que fez o teresopolitano, que gostava dos festivais, ter a sensação de que perdemos, entre aspas, para Gramado, foi o simples fato do último ano, em 1972, já correr o último Festival de Cinema de Teresópolis, que começou com esse título, diga-se de passagem. Primeiro, segundo, terceiro Festival do Cinema Brasileiro. Já tinha intitulado isso. Né? Grandioso. Gramado começou em 73, se você fizer a conta, está em 30º tal aí agora. Primeira mostra experimental de cinema de Gramado, veja só. Começaram pequenininhos. Gramado não começou como é hoje. Ou seja, já de uma certa forma, agregando as pessoas que deixaram de vir a Teresópolis, os artistas que deixaram de vir a Teresópolis para uma troca de prefeito, para troca de gestão, troca do foco, né? Sem querer desmerecer o trabalho do prefeito que entrou, e tal. Ou seja, deixou-se de lado um mote que foi criado durante 6 edições do festival. Não percebeu, e essa é a grande diferença, quer dizer, não percebeu que aquela atividade cultural, não é? Ela também significaria desenvolvimento econômico. Porque a gente hoje sabe que a cultura, ela só avança quando você consegue linkar com a capacidade, né, de produzir na economia, de produzir renda. Então, Gramado hoje produz uma renda extraordinária com esse festival, que podia estar produzindo em Teresópolis, com isso reduzindo, né, esse nível elevado de favelização, de desemprego e tal, nós perdemos. Então, você disse muito bem, quer dizer, nós aplaudimos as pessoas que administraram a cidade, são pessoas que têm história, que nós todos respeitamos. Teria um grande público Rio-São Paulo. Claro, está pertinho aqui. Esses tipos de evento, se imagina hoje, quase 40 anos depois, imagina, durante esses 30 anos, se ele acontecesse, acredito eu, até pela experiência de ter visto, até pelas influências das famílias que já foram para Teresópolis, né, as famílias de diversos países, os imigrantes, mexe com o comportamento e com a identidade da cidade. Você imagina então uma cidade que é obrigada, entre aspas, olha, a todos os anos verem os atores, os produtores de cinema chegando para passar um mês ou 15 dias desfilando na cidade, assistindo o filme, trazendo a imprensa. Ou seja, o comportamento da cidade certamente seria outro. Ninguém ia querer ter a cidade feia para receber esse pessoal que ia levar essa impressão para fora, para a Europa ou para fora. Então isso já iria mexer com a identidade da cidade. E era muito agradável, e a gente, eu pequeno lembro disso, era muito agradável os artistas andando ali, iam na casa, no Mickey, na confeitaria Mickey, promoviam gicanas. Imagina, era um convívio maravilhoso. E isso poderia, num projeto mais ambicioso, né, ser parte do desenvolvimento econômico da cidade. Bom, eu vou pedir um minuto para vocês, que a gente vai para o intervalo. O nosso debate volta rapidinho. Fique com a gente.